Olha, tem noite que dói no torcedor. Dói de verdade. Não é só derrota. Não. É aquela sensação de olhar para o jogo inteiro e pensar: cara, o que foi isso que eu acabei de ver? E foi exatamente isso que aconteceu com o Grêmio nessa estreia de Copa Sul-Americana contra o Montevideo City Torque. Uma derrota por 1-0 que não machuca só pelo placar. Machuca pela atuação. Machuca pela postura. Machuca porque parece que o time simplesmente não entrou em campo. E o pior de tudo é ouvir o próprio técnico admitir aquilo que todo gremista viu. O treinador reconheceu depois da partida que esse foi o pior jogo do Grêmio na temporada. E quando o próprio comandante fala isso, meu amigo, é porque a coisa foi feia mesmo. O torcedor do Grêmio aguenta derrota. Sempre aguentou. Faz parte do futebol. Agora, o que o gremista não aceita é ver um time apático. Um time sem reação. Um time que parece desligado da própria responsabilidade. Porque a gente não está falando de qualquer jogo. É competição internacional. É camisa pesada. É Grêmio. E quando o árbitro apita o início de um jogo desses, a expectativa da torcida é ver luta. É ver entrega. É ver um time que honra essa camisa azul, preta e branca. Mas o que apareceu em campo foi outra coisa. Um time lento. Um time sem criatividade. Um time que parecia completamente perdido dentro do jogo. E aí fica difícil defender. Fica difícil explicar. Fica difícil até entender. O próprio treinador admitiu que a derrota foi merecida. Disse com todas as letras que o adversário foi melhor ao longo da partida. E isso dói ainda mais. Porque quando o Grêmio perde lutando, a torcida reconhece. A torcida sabe quando o time tentou. Mas quando perde sem mostrar nada, aí a frustração explode. O jogo começou e já dava para sentir um clima estranho. O Grêmio não conseguia encaixar passe. O meio-campo não conseguia controlar o ritmo. O ataque praticamente não existia. Era um time que parecia travado. Sem confiança. Sem intensidade. E isso foi ficando cada vez mais evidente conforme o jogo avançava. O adversário começou a perceber. Começou a crescer. Começou a acreditar. E quando um time sente que pode ganhar do Grêmio, a coisa complica. Porque futebol é mental também. E foi exatamente nisso que o treinador tocou depois da partida. Ele falou claramente que o time está com problemas de confiança. Que a equipe não conseguiu se recuperar mentalmente de resultados recentes. Isso é preocupante. Muito preocupante. Porque temporada longa exige cabeça forte. Exige grupo unido. Exige reação rápida depois de um tropeço. Só que o Grêmio parece ter entrado numa espiral perigosa. Já são 4 jogos sem vitória. 3 derrotas. Um empate. Uma sequência que começa a ligar o sinal de alerta no clube. E o torcedor sente isso. Sente no clima das redes sociais. Sente nas conversas. Sente naquele silêncio pesado depois de um jogo ruim. Porque quando o Grêmio entra numa fase dessas, a pressão cresce rápido. Muito rápido. A coletiva do técnico deixou isso claro. Ele falou sobre perda de confiança. Falou sobre o ambiente ficando mais desconfiado em relação ao trabalho. E isso é normal no futebol. Resultado manda. Sempre mandou. Treinador pode trabalhar bem, pode ter ideia, pode ter projeto, mas se a vitória não vem, a cobrança chega. E chega forte. O próprio técnico admitiu que a confiança que existia antes talvez já não seja a mesma agora. Isso mostra o tamanho do momento que o Grêmio vive. Não é só uma derrota. É uma sequência. É um desempenho abaixo. É um time que ainda não encontrou estabilidade. E aí o torcedor começa a questionar tudo. Escalação. Esquema tático. Substituição. Planejamento. Porque quando o time não joga bem, todo mundo vira analista. Todo mundo vira treinador. E faz parte. Torcedor vive o clube com emoção. O que mais incomodou nesse jogo foi a falta de reação. O Grêmio levou o gol e simplesmente não conseguiu responder. Não conseguiu pressionar. Não conseguiu criar chances claras. Parecia um time sem energia. Sem agressividade. Sem aquele espírito que sempre marcou o clube. E isso preocupa. Porque o calendário não para. Não dá tempo de lamentar. Não dá tempo de ficar remoendo derrota. Logo ali na frente já tem outro desafio gigante. Um clássico. Um Grenal. E Grenal não perdoa. Grenal amplifica tudo. Se ganha, vira herói. Se perde, vira crise. E o Grêmio chega para esse clássico pressionado. Com o resultado ruim na bagagem. Com atuação fraca ainda e quando na cabeça do torcedor. E com um treinador que já começa a sentir o peso da cobrança. Mas futebol também é oportunidade de reação. E o Grenal pode ser exatamente isso. Um jogo capaz de mudar clima. Um jogo capaz de reacender confiança. Um jogo capaz de mostrar que o Grêmio ainda tem força para reagir na temporada. Porque qualidade existe no elenco. Isso ninguém nega. O problema é transformar qualidade em desempenho. Transformar potencial em resultado. E isso precisa acontecer rápido. Muito rápido.
O torcedor gremista está cansado de ver o time oscilar. Está cansado de ver boas atuações seguidas de jogos irreconhecíveis. O que a torcida quer é regularidade. Quer um time confiável. Quer um Grêmio que entra em campo impondo respeito. Porque história esse clube tem de sobra. Camisa pesada. Tradição continental. Torcida apaixonada. Mas nada disso ganha jogo sozinho. Precisa de futebol. Precisa de entrega. Precisa de atitude. E é exatamente isso que o torcedor espera ver nos próximos jogos. Porque depois de uma atuação que foi chamada pelo próprio treinador de pior da temporada, não existe outra saída. Ou o time reage, ou a pressão vai crescer ainda mais. E no Grêmio, todo mundo sabe como funciona. Quando a cobrança começa, ela não para mais. Agora vamos para a próxima notícia. A notícia começou a circular de forma tímida, quase como um sussurro entre torcedores nas redes sociais e nos grupos de conversa, mas bastou algumas horas para que a especulação ganhasse corpo e começasse a movimentar o coração da torcida tricolor. O nome que voltou a aparecer nos debates gremistas é de alguém que já conhece muito bem o peso da camisa azul, preta e branca. Pedro Rocha, atacante que teve momentos marcantes vestindo a camisa do Grêmio, passou a ser novamente citado como possível reforço, e a simples possibilidade já é suficiente para reacender memórias e provocar aquela sensação de expectativa que só o futebol é capaz de provocar. Para quem acompanhou a trajetória do jogador no clube, a lembrança é imediata. Pedro Rocha foi um daqueles atletas que conseguiram construir identificação com a torcida em momentos importantes. Com velocidade, personalidade e faro de gol, ele participou de uma geração que marcou época e deixou sua marca em noites que ficaram gravadas na memória coletiva do torcedor gremista. Por isso, quando surge qualquer rumor sobre um possível retorno, é impossível que o assunto passe despercebido. Nos últimos dias, conversas e comentários começaram a surgir em páginas dedicadas ao Grêmio, fóruns de torcedores e perfis especializados em bastidores de futebol. Ninguém fala em negociação confirmada, ninguém apresenta garantias, mas a repetição do assunto começa a criar um clima diferente. O que antes parecia apenas uma ideia distante agora começa a ser tratado como uma possibilidade que merece atenção. É justamente nesse ambiente de especulação que o rumor vai ganhando força. Torcedores começam a relembrar gols, lances decisivos e momentos de vibração que Pedro Rocha protagonizou com a camisa tricolor. Vídeos voltam a circular, comentários reaparecem, e de repente, o nome do atacante passa a estar novamente no centro das conversas sobre o futuro do time. A história entre Pedro Rocha e o Grêmio nunca foi uma relação comum. Houve jogos em que ele apareceu exatamente quando o time mais precisava. Houve partidas em que sua velocidade pelos lados do campo desmontou defesas adversárias e empurrou o time para vitórias importantes. Esse tipo de memória cria um vínculo emocional que não desaparece com o tempo. Por isso, quando um rumor como esse surge, ele carrega mais do que apenas uma possibilidade de contratação. Ele traz consigo lembranças, expectativas e até mesmo uma certa nostalgia. Muitos torcedores começam a se perguntar como seria ver novamente Pedro Rocha entrando na arena com a camisa do Grêmio, ouvindo a torcida cantar e tentando repetir feitos que marcaram uma geração. Claro que, até o momento, tudo permanece no campo das especulações. No futebol, rumores aparecem e desaparecem com rapidez. Algumas histórias ganham força e acabam se transformando em negociações reais, enquanto outras se dissipam sem nunca sair do papel. Mas o fato de o nome de Pedro Rocha voltar a circular já é suficiente para agitar o ambiente entre os gremistas. Outro fator que contribui para que a conversa cresça é a própria necessidade de reforços que muitas vezes surge ao longo de uma temporada. Há momentos assim, a torcida começa a olhar para nomes conhecidos, jogadores que já demonstraram identificação com o clube e que poderiam chegar com menos tempo de adaptação. Pedro Rocha se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele conhece o clube, entende o peso da camisa e sabe como é jogar diante da exigente e apaixonada torcida gremista. Esse tipo de bagagem sempre pesa quando se fala em possíveis retornos. Além disso, o futebol está cheio de histórias de jogadores que voltaram para casa e viveram novos capítulos marcantes. Existem casos em que o retorno reacende a melhor versão de um atleta, impulsionado pela confiança da torcida e pela familiaridade com o ambiente do clube. É justamente esse tipo de cenário que começa a ser imaginado por muitos gremistas. Como seria Pedro Rocha novamente atuando pelos lados do ataque, explorando a velocidade, buscando jogadas em profundidade e participando de momentos decisivos? As discussões entre torcedores mostram como a simples possibilidade já gera entusiasmo. Há quem lembre de partidas específicas, há quem recorde gols importantes e há também quem destaque o estilo de jogo do atacante, que sempre trouxe intensidade ao setor ofensivo. Com o passar das horas, o rumor começa a atravessar diferentes plataformas. O assunto deixa de estar restrito a pequenos grupos e passa a aparecer em comentários, debates e publicações voltadas ao universo gremista.
Esse movimento é comum quando um nome conhecido volta a ser associado ao clube. Mesmo sem qualquer confirmação oficial, a imaginação do torcedor começa a trabalhar. Alguns já visualizam Pedro Rocha novamente vestindo a camisa tricolor, entrando em campo na arena e sendo recebido com aplausos de uma torcida que nunca esquece aqueles que ajudaram a construir momentos importantes. É interessante perceber como o futebol tem essa capacidade de reacender sentimentos rapidamente. Basta um rumor para que memórias voltem à tona e que conversas se espalhem entre milhares de pessoas apaixonadas pelo mesmo clube. E quando se trata do Grêmio, essa conexão emocional é ainda mais intensa. A torcida gremista sempre valorizou jogadores que demonstraram entrega, raça e identificação com o clube. Pedro Rocha, em sua passagem anterior, conseguiu reunir muitos desses elementos. Por isso, mesmo que o rumor ainda esteja longe de qualquer confirmação concreta, ele já cumpre um papel importante: reacender o debate e trazer novamente à tona a história de um jogador que já fez parte de momentos especiais. Ao mesmo tempo, há também quem analisa a situação com cautela. No futebol moderno, diversos fatores influenciam possíveis contratações: questões financeiras, planejamento de elenco, estratégia de comissão técnica e muitas outras variáveis. Mas o torcedor, naturalmente, olha primeiro para o coração. E quando o assunto envolve um jogador que já vestiu a camisa do clube com dedicação, a conversa ganha um tom diferente. Alguns gremistas comentam que seria interessante ver Pedro Rocha em uma nova fase da carreira, talvez mais experiente e preparado para contribuir novamente com o time. Outros lembram que retornos ao futebol brasileiro muitas vezes acontecem de forma inesperada. O mercado do futebol é dinâmico, cheio de reviravoltas e decisões que surgem de forma rápida. Um rumor que começa pequeno pode, de repente, transformar-se em algo concreto. É exatamente por isso que o assunto continua crescendo entre os torcedores. Cada novo comentário, cada nova publicação e cada nova discussão ajudam a manter viva a possibilidade de que algo esteja se movimentando nos bastidores. Enquanto isso, a torcida segue observando, debatendo e imaginando cenários. Afinal, quando se fala de Grêmio, qualquer notícia que envolva possíveis reforços sempre desperta atenção. Pedro Rocha, com seu histórico no clube, naturalmente se torna um nome capaz de gerar essa movimentação. Sua história com a camisa tricolor faz com que muitos torcedores ainda guardem lembranças positivas de sua passagem. E no futebol, memória também tem peso. Jogadores que já viveram momentos marcantes em um clube sempre carregam uma conexão especial com a torcida. Talvez seja justamente isso que torna esse rumor tão interessante. Não se trata apenas de um nome sendo citado no mercado, mas de um jogador que já teve sua própria história escrita dentro do Grêmio. Se a especulação vai ou não se transformar em algo concreto, apenas o tempo poderá responder. O futebol costuma surpreender, e muitas negociações começam exatamente assim, como simples conversas entre torcedores. Enquanto isso, o assunto continua repercutindo. A cada nova discussão, a ideia de um possível retorno de Pedro Rocha ganha novos capítulos no imaginário gremista. A torcida segue acompanhando tudo com atenção, debatendo possibilidades, acima de tudo, mantendo viva a esperança de que o clube continue se fortalecendo para buscar novas conquistas. Porque no fim das contas, o que move o torcedor é justamente essa mistura de paixão, expectativa e fé no futuro do time. E se esse rumor sobre Pedro Rocha realmente evoluir para algo mais concreto, certamente será uma história que ainda renderá muitos capítulos. Mas por enquanto, tudo permanece no território das especulações, das conversas e da imaginação apaixonada da torcida gremista. E como todo torcedor sabe, às vezes é exatamente assim que grandes histórias começam no futebol. Se você também vive o Grêmio com essa mesma paixão, acompanha cada rumor, cada notícia e cada bastidor do nosso tricolor, já deixa o seu apoio aqui no canal. Se inscreva, curta o vídeo e continue com a gente acompanhando todas as novidades do futebol, porque aqui a gente fala de clube com emoção, com coração e sempre junto com quem realmente vive essa paixão pelo esporte.